Semana passada nós vimos, então, que alguns mestres deixaram escritos, né, no Egito, na Grécia, na Judéia, como o universo foi formado, né? E todos eles trabalhavam com o mesmo princípio. O universo foi formado com 7 leis. Eu passei para você aqui o princípio do mentalismo, né? Tudo é mental. O universo é mental. O todo é mental. Nós somos seres mentais. Somente quando você entender que a tua energia mental ela se conecta com o campo mental é que você, então, acessa o plano espiritual, porque o plano espiritual também é mental. Não adianta acreditar em quase nada do que o homem fala. Tudo que o homem fala é para o plano físico. Nós estamos falando aqui do princípio do mentalismo. É a conexão através da mente. Segundo o princípio da correspondência. Tudo que está acima é como tudo que está abaixo, tudo que está abaixo é como tudo que está acima, né? Acabei de falar para vocês agora há pouco aqui, que nas aulas aqui no plano físico vem seres de luz e vem seres também para aprender. E nas nossas aulas à noite nós vamos para o plano superior, para o plano espiritual também aprender. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Dentro do segundo princípio, então, vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, no físico, no material e no espiritual. O plano físico você conhece mais ou menos, né? Embora sempre siga o que o homem te fala. Mas o plano mental e o plano espiritual você não sabe nada, absolutamente nada, porque você ainda não acessou a tua energia do plano mental para se conectar com a energia do mental. Terceiro princípio, o princípio da vibração. Tudo vibra, nada está parado. Tudo está em movimento. Essa cadeira está vibrando, o computador está vibrando, a parede está vibrando. Tudo é formado por célula, por átomos, por molécula. Tudo, exatamente tudo. Numa fumaça tem o DNA, por exemplo, de um livro quando queima. Né? Vocês já escutaram essa história de bibliotecas que são incendiadas. Se tudo vibra, eu vibro também. Em que vibração eu vibro? Né? Se eu vivo em 3 planos, eu tenho que ajustar a minha vibração para estar presente nesses 3 planos. Princípio da polaridade, né? Tudo tem um par de opostos. Os opostos se completam. Não é como o homem fala que oposto repelem, né? No princípio da polaridade do Kybalion, os opostos se atraem. Enquanto você acreditar que os opostos repelem, você fica vivendo num extremo da polaridade, né? Então a polaridade é feliz e triste, amor e ódio, né? Tudo isso está na mesma escala. Amor e ódio, eles têm. Se você tem amor, você vai ter ódio, porque ele está na mesma escala, só muda a graduação. Se você é feliz, você também é triste, só muda a graduação. Mas enquanto a gente acreditar em polaridade, a gente não conhece a linha do meio. A linha do meio é o Tao, né? Que o taoísmo sempre fala. Então, eu expliquei para vocês sobre o princípio da polaridade. Quinto princípio, o ritmo, né? O ritmo está presente em tudo. O ritmo, então, ele vai dar a graduação da polaridade para você chegar na linha do meio. Se você entender que tudo na sua vida tem um ciclo, né? Então, o Kybalion fala que o ritmo ele é ditado por 5 verbos. Nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. Se você pegar a tua vida, colocar todas as suas ações em 5 verbos, você vai lá e faz assim, como está o meu casamento? Em que verbo ele está? Nascer, crescer, amadurecer, decair ou morrer. Opa, se ele está no decair, eu já tenho que me preparar para um novo ciclo, que é encontrar um novo amor, né? Assim são os estudos, as atividades, a nossa vida. Então, o Kybalion fala que é tudo por ritmo. A natureza é por ritmo, as estações do ano é por ritmo, o ciclo de uma mulher é por um ritmo. Então, se você entender que tudo tem um ritmo e tudo navega, né, dentro de 5 verbos, você pode, então, antecipar e já saber que vai ter um novo ciclo. E aí você não fica flutuando no princípio da polaridade. Vimos também o 6º princípio, a causa e efeito. Só estou fazendo aqui um en passant porque você viu isso na aula passada. Se você não viu, pede de novo, eu te envio o link da aula, você assiste ela gratuitamente. Causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Não há acaso, né? Acabei de falar para a amiga aí que ganhou um livro do Kybalion. Você é o causador do teu futuro. Se você planta limão, você vai colher limão, né? Se você cultiva uma amizade, você vai ter uma amizade. Então, nós somos merecedor daquilo que nós recebemos hoje.
Acredite ou não, você escolheu a roupa que você está vestindo, o prato de comida que você está se alimentando, você escolheu a casa que mora, a profissão que exerce, o salário que você ganha, né? Não dá para reclamar. Se foi você que escolheu o emprego, você que escolheu o salário. Então, saiba pedir. As palavras têm muita força. O princípio da causa e efeito. E hoje nós vamos ver, então, o princípio do gênero. Fiz rapidamente aqui, para você que vai ler o livro, então, eu tenho o Kybalion explicado também em aulas, né? Tenho lá no YouTube. Depois você pede para mim, eu posso te mandar umas aulas explicando cada capítulo do Kybalion. O Kybalion diz assim, então, página 10 desse livro aí, ó. Onde quer que estejam as pegadas do mestre, os ouvidos de quem está apto para receber os seus ensinamentos se abrirão. Então, você que está aqui nessa aula, você não está por acaso, né? Você recebeu aí um chamado, teve a intuição, gostou do tema, mas nada disso é por acaso. Olha só, os ouvidos estão preparados para receber as informações do Kybalion, que são ensinamentos. Eles eram ensinamentos herméticos, secretos e sagrados, né? Então, você está tendo a oportunidade hoje aqui de ter alguns ensinamentos do Kybalion. Hoje nós vamos ver, então, o capítulo 13 e o 14, né? O capítulo 13, ele fala do gênero. Então, vocês vão ver comigo aqui o que é gênero. E no capítulo 14, gênero mental. Gênero mental tem tudo a ver com o projeto do curso que está em andamento. O curso que está em andamento, então, ele se chama Como Criar uma Nova Realidade. Ele é baseado na transmutação mental do princípio do mentalismo. Não é possível fazer a transmutação mental se você não conhecer o gênero mental, tá certo? Então, é muito importante você conhecer a diferença de gênero e de gênero mental, de acordo com o Kybalion. Eu vou falar muito de psicologia também, para que você entenda o que é transmutação mental, tá? Transmutação mental é não deixar o meio influenciar o meu cérebro, né? Hoje, o cérebro é um órgão físico que comanda o corpo. Então, você acredita que é o cérebro que passa todas as instruções para você. Não, o cérebro é somente para o corpo físico. A mente está aqui do ladinho. Se você não entender gênero mental e nem transmutação mental, você vai passar a vida inteira acreditando no McDonald's, na novela da Globo, no seu chefe, no vizinho, porque todo mundo vai estar influenciando o teu cérebro. Quando você entender o conceito de transmutação mental, você vai enviar informação para o teu cérebro. Olha que você vai poder criar uma nova realidade. Você vai poder se alimentar de prosperidade. Então, hoje, o nosso campo mental está solto, o nosso campo mental está aberto. E você não sabe como acessar o teu campo mental. Então, o curso Como Criar uma Nova Realidade, baseado nos ensinamentos herméticos, exatamente no capítulo Transmutação Mental, eu vou te ensinar, através de exercício das escolas de sabedorias, por exemplo, da escola de Pitágoras, né, que ele tinha lá em Crotona, no sul da Itália, quais eram os exercícios que os hermetistas faziam para acessar o seu campo mental e mandar a informação para o seu cérebro. Aí, o teu cérebro vai entender que você é uma pessoa próspera, saudável, feliz, né, sábia, olha que legal. Não vai ficar dentre os polos. Então, anota aí. Transmutação mental, curso Como Criar uma Nova Realidade. Vamos lá. Bom, então eu vou passar aqui alguns textos. Os textos são fiéis ao livro, tá? E depois eu vou explicar para você, fazendo algumas pausas. O sétimo grande princípio hermético, que é o princípio do gênero, contém a verdade que o gênero, ele se manifesta em tudo. Tudo tem o princípio do masculino e feminino. Estão sempre presentes em todas as fases e fenômenos do nosso plano de vida. Então, tudo que você possa entender, até um átomo, ele tem que ter o masculino e o feminino. Nesse ponto, então, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que gênero, no sentido hermético, e sexo, no uso ordinário aceitado do termo, não são a mesma coisa. Então, logo, na primeira página, quando ele explica o princípio do gênero, ele vai falar assim, ó, gênero é uma coisa, sexo é outra. Você vai ter que saber a diferença deles aqui. Então, ele fala assim, gênero quer dizer gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostra que a palavra
tem um significado mais extenso que o termo sexo, referindo-se à distinção física das coisas de macho e fêmea, de homem e mulher. Então, gênero é o processo de procriar, reproduzir, produzir, criar, gerar. Não tem nada a ver com coisas de macho e fêmea. Sexo simplesmente é uma manifestação do gênero no plano físico da vida orgânica. Então, lá em cima tem gênero, o princípio do gênero. Uma das atividades do gênero, então, é o sexo, mas o sexo ele só existe no plano físico. Está bem clara essa determinação, você pode até depois anotar aí, quando tiver que explicar o que é gênero e o que é sexo. A última palavra da ciência, ela mostra, então, que um átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, como elétrons e íons, e giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Eu grifei aqui a palavra vibração, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar no princípio da vibração para que você possa entender a energia masculina e a energia feminina dentro do princípio do gênero. Mais uma vez, essas palavras elas foram extraídas do livro. Isso está em relação com que os mais antigos preceitos, eles sempre se referiam que o princípio masculino ele tinha muito a ver. Então, eles falam, antigamente se falava que masculino tinha que ver com polo positivo e o feminino com polo negativo. Então, era assim, a minha energia está mais positiva, a minha energia está mais negativa. A conotação do positivo e o negativo na nossa sociedade é que o positivo é bom e o negativo é ruim. Então, algumas sociedades, elas alegavam, né, elas escreviam que masculino tinha a ver com polo positivo e feminino com polo negativo. Esse livro foi escrito em 1908. Em 1908 já tinha essa intenção de que havia polo masculino e polo feminino dentro do que nós conhecemos como gênero. O Caibalion, então, falou que a expressão polo negativo, ela vem da eletricidade, né? Então, a nossa mente, ela formou aqui um conceito errôneo de formar a palavra negativo ou polo negativo. Por que ele está explicando isso? Porque daqui a pouco nós vamos falar na polaridade. Quando a gente falar no princípio da polaridade, não interprete como polo negativo nem polo positivo, que é o que o homem na nossa sociedade, ele sempre trata saúde e doença como as duas em polos diferentes. O Caibalion não. O Caibalion diz que saúde e doença elas estão na mesma régua, só muda a intensidade, só muda a graduação. Então, para o Caibalion, não entenda que polo negativo é uma coisa negativa, tá bom? Polo negativo, na verdade, é erroneamente aplicado, porque polo negativo, tudo que é negativo, é um fenômeno da ciência. A palavra positivo, no nosso caso, significa forte comparada com a negativa. Nada deveria ser explicado como sentimentos e emoções. Negativo e positivo é atribuído, então, a fenômenos elétricos, o Caibalion diz. O chamado polo negativo, então, é como se fosse o polo de uma bateria. Ele vai se manifestar na forma que tiver que se manifestar. Não há nada negativo nele, pois ele tem energia. Recentemente, então, trocaram a palavra negativo por cátodo, para melhorar e não deixar-nos confusos com relação a esse tema. Bom, entendendo, então, que tudo é energia, né? E tudo tem que estar em movimento, porque ele falou lá que vibrava. Quanto mais rápido você vibrar, então, qualquer coisa, né? Pode ser um átomo, pode ser uma fricção, qualquer coisa. Quanto mais rápido você gerar, ela vai começar a produzir fenômenos, né? Como luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, repulsão, qualquer afinidade química e outros fenômenos. Esse também é conhecido como o princípio do gênero no plano da energia. Então, eu estou explicando para vocês que gênero é criar, procriar, produzir, né? Então, existe o princípio do gênero ainda no plano da energia. Então, tudo que se diz respeito a positivo e negativo faz parte do princípio do gênero no plano da energia. Bom, então, os hermetistas descobriram que havia uma
atração entre as moléculas, as partículas do masculino e do feminino. Por que você tem que entender isso aí? Porque daqui a pouco nós vamos entrar no gênero mental e eu vou explicar para você que a nossa mente não é o cérebro. O cérebro também tem um lado masculino e feminino, mas a mente tem um lado masculino e feminino também, que são as energias. Então, eu estou te passando o conceito de energia para que você possa entender o conceito de gênero, de energia mental. Então, os hermetistas descobriram que tudo passava por uma atração do masculino para o feminino. Tudo funciona através de pares, né? Guarda aí, pares, energia masculina e energia feminina. Bom, todo mundo assim tá meio assim com aquela carinha, será que eu pergunto ou não pergunto? Pode perguntar. Acho que é bastante chocante, né? A gente pensar nessa energia sem a denotação de negativo e masculino, né? Quando a gente começou a aula, não foi? Luz e ausência de luz. Diferente de luz e treva, escuridão, e a gente vai fazendo os polos, né? Percorrendo os polos aí. Bem interessante, Nós vamos ter né? a gente vai ter que quebrar uma série de conceitos para chegar na mente. Porque se a gente entende que polaridade é positivo e negativo, não está dentro do conceito de você evoluir para a mente. Né? Se você entende que masculino e feminino são gêneros independentes, também não dá, eles se completam. Então, nós vamos ter que ir quebrando algumas partes aí para chegar daqui a pouquinho já no gênero mental. Acho que, Natália, você quer falar? Isso. O que eu achei mais interessante é em relação que positivo e negativo tem mais a ver com energia do que em relação ao gênero. Consegui entender? Sim, é isso mesmo. Mas isso faz parte Eu achei isso diferente. Do que a sociedade nos plantou como uma sementinha, desde pequeno. Por exemplo, eu posso estar saudável ou doente. Né? Eu posso estar feliz ou triste. Então, isso são os princípios da polaridade. E aí, polaridade tem a ver com positivo e negativo. Positivo sempre é o mais forte, negativo é o mais fraco. E a gente acha... Pode falar, depois eu falo. E aí, no caso, a sociedade não mostra que a gente precisa dos dois para se manter. Não pode ter só um ou só o outro. Isso? Exatamente, porque daí você fica doente. Porque daí você precisa de dinheiro. Porque daí você precisa buscar sabedoria. E tudo isso daí é um jogo da sociedade onde os mais ricos, que têm esse conhecimento que nós estamos vendo aqui, faz com que os menos sábios sejam atraídos como se fosse um imã. E a gente não percebe que está numa roda infinita dentro de um modelo da sociedade. Nós somos como androides e obedecemos todos esses comandos. Na verdade, você não sabe o poder que você tem. Nunca te ensinaram. Na verdade, seria o caminho do meio, o equilíbrio, né? Que seria tudo é o caminho. Eu falo nas aulas, então, que todas as nossas emoções são importantes, né? Quando eu dou aula da vibração, eu recomendo o pessoal ver aquele filme Divertidamente. Divertidamente é um cérebro, uma mesa de comando, e daí, de repente, a raiva assume o controle. Legal. Você tem ideia, quando a raiva assume o controle, o que você faz? Você bate num cara maior do que você. E quando o nojinho assumiu o controle, não deixou ela comer aquela pizza de brócoli, que ela ia ter uma infecção porque ela odiava brócoli. Então, quando o nojo assumiu o controle, a raiva assumiu o controle, a criança se desenvolveu. Então, não tem esse negócio de ter emoção negativa. Todas elas são necessárias. Tá. Porque foi colocado na nossa cabeça que o negativo sempre é ruim, né? E, na verdade, um precisa do outro, né? Tanto positivo como negativo, o caminho do meio, para ter o equilíbrio. Só que agora, Ava, como você vai mudar uma coisa que você sempre aprendeu? Né? Se eu falar assim para você, né, eu costumo brincar nas aulas, eu falo assim, olha, vamos quebrar o conceito que Deus é aquele senhor religioso? Que tal se Deus fosse um cientista?
Porque ele cria planetas e coloca planetas em equilíbrio no universo. Você já pensou que Deus é um cientista? Aí a pessoa fica chocada, né? Então eu pergunto para você assim, Alva, e agora, como é que eu vou tirar da minha cabeça, da minha consciência, que sofrimento é uma palavra criada pelo homem? Como é que eu vou tirar que tristeza foi inventada no século XV? Que inicialmente isso não veio na nossa memória, foi um homem que colocou. Como é que a gente faz para mudar esse padrão, então? Sozinho? Não dá. Não dá. Porque você vai contra tudo aquilo que a sociedade te ensinou até hoje. Por isso que esses ensinamentos são herméticos. Quem tem o conhecimento de como acessar o campo mental, move uma montanha. Né? Eu falei aqui na última aula, a gente teve a oportunidade de participar de um grupo e veio um ser do grupo de Hermes Trismegisto. E ele falou, vocês não têm nem ideia do que é criar no campo mental. Começa a imaginar a criação noturna no teu campo mental. Ele falou, aqui no plano espiritual, tudo é criado mentalmente, ele falou para mim. Mas vocês não têm essa sabedoria. Né? Quando Hermes, então, vem e fala, eu fiquei chocado quando ele falou para mim assim, que nós não temos ideia do que a gente deixa de criar no campo mental por não ter essa sabedoria, que lá no plano espiritual tudo é criado mentalmente. Eu fiquei chocado, eu fiquei assim uma semana pensando o que eu podia criar que eu não consigo criar, né? Quando eu estava tendo esses ensinamentos. E esse foi um dos motivos que eu criei esse curso. Eu não posso deixar essa sabedoria de novo hermética, né? Tem que passar para todos aqueles que querem ter esse conhecimento. Como fazer a nossa mente criar tudo o que eu quero? Para mim é fácil, porque eu vivo nessa situação já há alguns anos e ensino as pessoas a criar tudo aquilo que ela quer. Só que para isso acontecer, você precisa tirar aquilo que você não quer ou não sabe. Eu costumo falar que a nossa criação ela já está feita. O que nós vamos fazer é co-criar. Tudo que você sabe até hoje já está criado na tua mente. O que nós vamos ter que fazer? Tirar alguma coisa para colocar outra. Então, a primeira coisa que tem que fazer é esvaziar. Esvaziar o quê? Você não sabe a crença que você tem, que ela tem que ser tirada para co-criar uma crença nova. Se fosse assim, a gente aprenderia na escola, né? Então, esses segredos, eles foram guardados hermeticamente e passados somente de lábios a ouvidos. E como vocês viram no início da aula, um axioma dizia, somente os ouvidos preparados vão receber essas instruções. Então, deixa a dica aí. Nós temos um campo mental, não acessamos o campo mental por desconhecimento, a gente vive achando que o cérebro é tudo. O cérebro é um órgão físico, puramente físico, que ele adoece, morre e apodrece. O cérebro você não leva para outra vida. A tua energia do campo mental você leva.